Olá, alunos, bem-vindos à aula C de Desenho Arquitetônico. Conteúdo: planta de situação, implantação e planta de cobertura. Começaremos pela planta de situação, que é a alocação do terreno dentro de uma área, seja loteamento urbano ou fração rural. Sua finalidade é de representar o formato do lote e os elementos que identificam a conformação da gleba. Em geral, são plantas desenhadas nas escalas de 1 para 500 e 1 para 2000. Tem por finalidade situar o terreno em relação ao logradouro e aos demais terrenos que compõem a quadra. Nessa prancha, é necessário indicar as cotas gerais do terreno, indicação geográfica do norte, nome das ruas, número do lote da quadra, nome da planta e escala utilizada, número dos lotes vizinhos e outros dados pertinentes ao projeto. A planta de implantação ou de locação é aquela que representa uma vista superior do terreno com a finalidade de identificar a implantação do projeto. Conta com informações complementares como muros, cercas, caminhos, piscinas, acessos, movimento de terra, rede hidráulica, elétrica e de drenagem, construções existentes e vegetação existente ou a plantar. A seguir, falaremos sobre a planta de cobertura. Cobertura é a parte superior da edificação, construída para a proteção de intempéries e também para prover aos usuários privacidade e conforto. O telhado é uma categoria de cobertura, em geral caracterizado por possuir um ou mais planos inclinados em relação ao plano horizontal, diferentemente das lajes planas impermeabilizadas ou das cúpulas. A planta de cobertura é um desenho de uma vista superior da edificação com o objetivo de mostrar a disposição dos planos de um telhado e o sentido de queda das águas pluviais. As linhas da planta de cobertura são traçadas com linhas visíveis, contínuas, e o contorno da construção é traçado com linhas tracejadas, formando assim o beiral. Nesse exemplo, podemos perceber a linha tracejada representando o contorno externo da edificação, as linhas de contorno contínuas formando a planta de cobertura e as setas que indicam o caimento da água da cobertura. Além de promover conforto e privacidade, os telhados também devem promover a captação e distribuição das águas pluviais. Cada plano de um telhado é chamado de água. Os telhados existem em vários formatos, mas em geral são construídos pela composição de planos inclinados. Podemos classificar os telhados conforme o tipo e o número de águas. Existem telhados de 1 água, de 2 águas, de 3 águas, de 4 águas e os telhados chamados de múltiplas águas, que são aqueles que possuem mais de 5 águas. Além disso, podemos ter telhados em forma de abóbada, telhados do tipo lanterninha ou cobertura do tipo shed, estes dois mais utilizados em indústrias. Ao desenharmos uma planta de cobertura, percebemos a existência de diversos tipos de linha. Cada linha da cobertura recebe um nome. A linha mais alta chama-se cumieira. O espigão é uma linha responsável por dividir duas águas. O rincão é uma linha formada através da união de duas águas. Além disso, temos a cumieira, calhas, platibanda e outros. A seguir, veremos o passo a passo para o desenho de uma planta de cobertura. Passo 1. Desenhar a projeção do beiral e a divisão do diagrama em retângulos. No segundo passo, desenhamos os espigões com linhas a 45 graus, ângulo interno de 90. O terceiro passo é a marcação dos rincões com linhas a 45 graus, ângulo interno de 90 ou de 270. Depois disso, marcamos as cumieiras. E no passo 5, finalizamos com a indicação do caimento das águas pluviais e indicação de calha se existir. A seguir, vejamos alguns exemplos de planta de cobertura. Planta de 2 águas, outra planta de 2 águas, planta de 3 águas independentes, uma planta de 2 águas e uma planta de 4 águas. Além das linhas que compõem a cobertura, existem outros elementos do sistema construtivo,
Começaremos agora a falar dos elementos que compõem a estrutura da cobertura. Uma cobertura pode ser dividida em diversos elementos. Temos, na ordem de cima para baixo, as águas, formada pela cumieira e pelas telhas, a trama, formada pelas ripas e pelos caibros, temos as terças, que sustentam a trama, e temos o elemento chamado tesoura. A seguir, falaremos um pouco mais sobre os elementos da cobertura. Ripa são pequenas peças de madeira apoiadas sobre os caibros. Caibros, peças de madeira que sustentam as ripas. Terça, viga de madeira apoiada sobre as pernas da tesoura. Frechal, terça da parte inferior do telhado, sendo assentada geralmente sobre o topo da parede. Cumieira, terça da parte mais alta do telhado. Tesoura, viga treliçada plana, vertical, formada por barras de madeira, de modo a compor uma rede de pequenos triângulos. Empena ou perna, vigas inclinadas que compõem a tesoura. Linha, viga horizontal, que na tesoura está sujeita a um esforço de tração. Pendural montante, viga vertical no centro da tesoura, que vai da cumieira à linha da tesoura. Escora, são peças de ligação entre a linha e a perna. Encontram-se em posição oblíqua ao plano da linha. Geralmente, trabalham a compressão. Nos exemplos a seguir, podemos observar dois tipos de tesoura. No exemplo a seguir, podemos identificar os tamanhos de cada peça que compõe a estrutura de cobertura. Vale ressaltar que esses tamanhos podem variar de madeireira para madeireira. Um elemento importante se destacar é o beiral, que é a parte da cobertura que avança além do alinhamento da parede. Pode variar de 60 cm a 1 metro. Sua principal função é evitar que a água da chuva escorra diretamente pela parede. A existência ou não de beiral fica a critério do projetista, podendo este ser escondido através de uma platibanda, que nada mais é do que uma estrutura em alvenaria que serve para esconder o beiral. A platibanda pode ou não projetar-se além da parede, porém, independente disso, existe a necessidade da utilização de calha para a coleta da água da chuva. Independente disso, todo o telhado deve ser dimensionado de acordo com as normas exigidas. Um dos principais fatores que influencia na hora do cálculo da altura pendural do telhado é o tipo da telha, lembrando que existe uma inclinação mínima e uma inclinação máxima que deve ser obedecida para tal fim. A inclinação máxima deve ser respeitada para evitar deslocamento da telha conforme a ação do vento, e a inclinação mínima deve ser respeitada para evitar acúmulo de água durante o período de chuvas. Esse acúmulo pode acabar gerando infiltração. Nesse quadro, podemos observar o tipo de telha e a declividade que deve ser observada no momento do cálculo. Telha francesa, 35%. Telha colonial, 30%. Telha plan, 25%. Telha ondulada, 10%. E assim por diante. Isso se deve ao formato e à utilização de cada tipo de telha. Para o cálculo da altura da cobertura, precisamos saber qual o vão que vamos cobrir, qual a inclinação da telha que iremos utilizar, e assim podemos determinar a altura do pendural. Inicialmente, divide-se o vão por 2, pois iremos dividir o telhado em duas partes iguais. Então, utilizando a inclinação do telhado em porcentagem, podemos fazer a equação da seguinte forma: h, a altura, é igual a o vão dividido por 2 vezes 25%. Esse valor nos dará a altura do pendural e a altura final da nossa cobertura. A seguir, temos um exemplo onde nós temos uma largura da edificação de 6,50 com uma telha de inclinação de 30%. A metade do vão é 3,25. Então, para achar a altura do pendural, fazemos a seguinte equação: 3,25 vezes 30%. Chegaremos a uma altura de 0,975 para a altura final da nossa cobertura. Note que o vão não leva em consideração a altura do beiral, podendo ser definido posteriormente.
Neste momento, gostaria de agradecer a atenção de todos e espero ter ajudado nesta aula. Um grande abraço e bons estudos!